Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu já quero louvar a Deus, eu quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede por intermédio das minhas amigas missionárias, missionária Olga, missionária e diaconisa Alessandra Januário. Deus abençoe a vida de vocês, elas que estão aí desenvolvendo esse trabalho rico, um trabalho onde é um projeto restaurando vidas. E eu quero já agradecer a Deus porque eu me sinto honrada de poder estar participando desse trabalho junto a vocês e a todos os irmãos, todas as pessoas que têm tido a oportunidade de poder assistir às mensagens que têm sido transmitidas aí pelas redes sociais, as páginas de Facebook. Queremos parabenizá-las em nome de Jesus. Amém? A palavra que o Senhor me deu está no livro de Números 27. Eu quero estar ministrando essa palavra, onde nós vamos falar um pouco sobre a importância de falarmos um pouco sobre o trabalho feito pelas mulheres. Amém? E essa passagem, queridos, é uma história que me chama muita atenção. A autora Nina Tangino, ela desenvolveu um trabalho onde trouxe um tema que fala sobre mulheres que comoveram o coração de Deus. Nós vamos encontrar essa história no livro de Números, no capítulo 27, onde nós vamos estar fazendo a leitura aqui, os irmãos podem acompanhar aí onde você estiver, e que diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeates, filho de Éfer, neto de Gileades, e bisneto de Maqui, trisneto de Manassés, e pertencia ao clã de Manassés, filho de José. E o nome delas são Malá, Noá, Ogla, Milca e Tissa. E elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Elas não estavam entre os seguidores de Corá. Eles não estavam entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido filho. Dê-nos propriedade entre parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeate têm razão. Você lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e passará a herança do pai. Amém? Amados, talvez para alguns essa passagem é um pouco desconhecida, mas é uma mensagem muito interessante que comoveu o meu coração no momento que eu passei a ler e meditar no que Deus estava transmitindo para cada um de nós. A história é o seguinte: a Bíblia fala aqui no capítulo 27 de Números, que houve um homem chamado Zelofeate. E esse homem agora ele faleceu e ele deixou 5 filhas, 5 mulheres. Porém, lá na lei em que o Senhor havia deixado por intermédio de Moisés, diz que na lei hebraica não se disposia sobre herança de terra quando o pai não deixava filhos do século masculino. Então nós vemos aí uma situação meio complicada já para as mulheres, não é verdade? Porém, essas mulheres, quando chegou ao conhecimento delas, que o seu pai, que tinha bastante propriedades, um homem que havia deixado herança, elas vão até Moisés, o líder daquele tempo, o líder religioso de Israel, elas levam a situação até Moisés. Então eu já vejo aí o quê? Mulheres determinadas, porque se de repente você conhece o edito, conhece a lei, você não vai nem mexer com isso.
porque já estava decretado, já era um decreto. Mas elas imediatamente se comovem e vão reivindicar até Moisés passando a situação como realmente existia. Então elas disseram, olha, nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Presta bem atenção. Os seguidores de Corá eram aqueles que se rebelaram contra a liderança de Moisés. Então ela já começa a explicar. Ele não fazia parte desse grupo, mas ele morreu no seu pecado, né? Ele morreu no seu pecado, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã por não ter tido filho. Então, ela começa a contar para Moisés por que agora, pelo fato do seu pai não ter tido filho, um filho do sexo masculino, que a herança e todas as coisas que ele havia deixado ia desaparecer. E Moisés atentamente ouve, né, as queixas daquelas mulheres. Moisés, quando ouve aquela história, ele leva até a Deus. Ele apresenta a Deus todas as causas que aquelas mulheres haviam apresentado. Então, primeiro elas fazem o quê? Se levantam determinada em cima de uma situação e elas vão e apresentam. Queridos, a Bíblia diz que quando o Senhor ouve toda aquela história que Moisés o apresentou, o Senhor chega agora a dizer, as filhas de Zelofeade têm razão, você lhe dará propriedade como herança entre os parentescos do pai delas e passará a herança do pai. Então eu vejo aqui o seguinte, que essas mulheres, mesmo sabendo que elas não teriam direito nem condição nenhuma de tomar posse daquela herança, elas reivindicaram, porque nós sabemos que também nos dias de hoje, mulheres como nós e outras, elas não são muito aceitas em algumas tarefas não, queridos. Em alguns trabalhos realizados, seja em empresa, na igreja, em alguns departamentos, tem mulheres que elas devem ficar caladas. Mas essas mulheres, as filhas de Zelofeades, através de uma atitude muito sublime, e a gente vê agora algumas mudanças feitas por intermédio da atitude delas de se levantarem e se posicionarem, nós vemos Deus se movendo em favor da petição daquelas mulheres. Então eu quero dizer para você, para todos vocês que têm estado aí envolvido em algum projeto, seja desse das missionárias, projeto Resgatando Vidas, ou outros projetos, que vocês possam tomar posse, que vocês possam ser determinadas naquilo que vocês vão fazer. Amém? Porque não era possível que Deus pudesse voltar atrás em uma palavra que já havia sido determinada. Mas o que me chama a atenção é que Deus gosta de pessoas corajosas, de pessoas determinadas e que têm foco. Porque quando nós temos foco, a gente não se embaraça. Não é qualquer propostas, não é qualquer coisas que vem para nos tirar do caminho que Deus quer, porque sabemos onde queremos chegar. E aquelas mulheres, mesmo sabendo que talvez elas poderiam receber um não, porque já era um decreto, era lei, né? O homem que não tivesse um filho do sexo masculino, ele não poderia deixar nem para mulheres, nem para nenhum parentesco. Mas quando aquelas mulheres apresentam este fato, esse edito, e Moisés leva diante de Deus, Deus agora quebra todo o edito por intermédio da ação daquelas mulheres, e ele passa a determinar a favor delas, que tanto elas, aquelas mulheres, elas poderiam sim ser abençoadas pela herança do seu pai. Então eu aprendo através dessa mensagem sobre a importância de sermos determinadas
em cima de qualquer projeto ou de qualquer lei, de alguma coisa que já foi estabelecida pelo poder da oração e da palavra de Deus. Amém? Então, nós vemos aqui que desde a harmonia perfeita dentro desse texto do Éden, foi quebrada e as mulheres passaram a experimentar um verdadeiro cativeiro, né? Então, quando a desobediência chegou por intermédio do homem, a mulher agora ela ficou escrava. Ela já não tinha mais direito nem de desenvolver nenhuma tarefa, nem algo que pudesse favorecê-las. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, onde Jesus se sacrificou por preço de sangue, todos foram livres, e as mulheres agora, aquelas que temem a Deus e submetem-se à sua vontade, elas são livres para resolver coisas, para trabalhar e até mesmo estar à frente de direções, de responsabilidade que nos garante pelo Senhor, que nos abençoa e nos garante vitória. Então sejam corajosas, sejam corajosos, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre ti, porque Ele nos ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas ao cego, para libertar os oprimidos. Então não podemos ter dúvida, amém? Não podemos ter dúvida quanto a isso, não podemos perder esse sopro de esperança diante das lutas que atravessamos nessa vida. Aquelas mulheres, elas se sentiam de início desamparadas, talvez sem saber o que fazer, mas elas recorreram. Elas lutaram e se levantaram dispostas e crendo que alguma coisa poderia acontecer ao seu favor. Amém? Então eu quero deixar essa palavra que Deus ele está transmitindo aos nossos corações. Que você, não só você mulher, que ouviu a aplicação dessa palavra por intermédio das 5 filhas de Zelofeade, umas mulheres que deixam para nós exemplo de coragem. Elas não se intimidaram com o decreto que já havia se estabelecido, mas elas creram e elas foram. Então, não importa o que você tem desenvolvido, seja aí esse projeto maravilhoso de resgatando vidas, vidas que talvez a sociedade já deixou, que ninguém mais quer ir atrás, não se importa, vamos sim tomar posse disso que Deus está nos dando, desse amor em nossos corações, para ir ministrar a palavra e ver vidas se levantando para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, eu sou a pastora Geisa, e que o Senhor possa abençoar por intermédio dessa palavra a minha vida e a tua vida. Um grande abraço, ficam todos na paz, em nome de Jesus.